Nesse vídeo eu pretendo discutir a questão do diagnóstico, né? Uma das questões que mais preocupa as pessoas, principalmente aquelas que procuram vídeos na internet sobre relacionamentos abusivos, familiares abusivos, é encontrar um diagnóstico, como se tivesse um problema mental, explicando, e muitas vezes é o que se faz, né? Muitas vezes as pessoas já chegam no meu canal, nos comentários, falam: meu namorado, minha namorada, meus pais são narcisistas, borderline, paranoides, e falando de um monte de diagnósticos que muitas vezes não foram dados, mas que eles identificam pelas características, né? Bom, uma pessoa que convive com uma pessoa abusiva consegue perceber melhor as características até que um terapeuta, né? Isso é uma coisa importante de se notar, né? Então, de certa forma, eu não estou querendo dizer que você não pode olhar para uma pessoa e perceber esses traços, mas que isso é menos importante do que você saber que uma pessoa é abusiva e te faz mal. Se uma pessoa te faz mal, você já tem a resposta que você precisa ter para tomar uma decisão, né? Se uma pessoa é abusiva com você, você já tem a resposta, né? Eu sei que nós procuramos uma resposta para o que passamos, entender o que passamos, principalmente em relações desse tipo que são muito instáveis e muito confusas, que você não entende as motivações do outro, né? Eu também já passei por essas situações de estar em relacionamentos com pessoas instáveis, né? De estar próximo de familiares instáveis ou de amigos assim, né? Também tive essa experiência, essa preocupação e a preocupação com o diagnóstico, entender porque as pessoas agiam desse modo. Todo mundo, em algum momento da vida, vai passar por isso, né? A questão mais importante é que você não precisa exatamente saber do diagnóstico. Você não tem que virar um investigador, um psicólogo, um psiquiatra para saber exatamente o que acontece. Você não precisa saber exatamente o que acontece. Se alguém é abusivo, você já sabe que há problemas. E se você tem que tomar uma decisão pautada nisso, toma uma decisão pautada no que você sabe, desde já, né? Abuso é abuso e não deve ser tolerado, independente do diagnóstico, né? Só se você tiver uma relação de extrema dependência, né? Alguém que você não pode abandonar, aí você tem que dar um jeito com isso, e aí o diagnóstico pode ser importante para você buscar um tratamento e colocar isso como condição para que você continue na vida da pessoa. Caso contrário, o diagnóstico não é importante. O importante é que, se essa pessoa não quer melhorar, mudar as condutas, você tem que se retirar da vida delas, né? Muitas vezes, as pessoas procuram diagnóstico, saber o nome disso, porque elas acham que tem uma coisa dentro dessa pessoa, que é uma doença mental que causa o comportamento delas. Isso é uma não compreensão, é uma forma errada de entender os distúrbios psicológicos, as desordens psicológicas. Conceitos como transtorno de personalidade se referem não a algo que você tem, mas aos comportamentos que você apresenta como típicos da sua personalidade. Você não age de maneira narcisista porque você é narcisista. Você é classificado como narcisista porque você apresenta certos comportamentos. Então não tem algo dentro de você que, sabendo do diagnóstico, você vai conseguir tirar de dentro de você, como se fosse outro tipo de doença, um equívoco sobre o funcionamento das doenças mentais, né? Digamos, não é uma gripe, não é um câncer que tem um tratamento que tira ou pode ser operado, não é isso. É algo que é um padrão de comportamento classificado como um transtorno de personalidade. Então há um equívoco, não tem algo de dentro que pode ser tirado. Porque é bom deixar isso claro, porque muitas vezes as pessoas acham que pode haver melhora. E a pergunta sobre o diagnóstico tem a ver com uma dúvida, se você quer ficar ou se você quer sair dessa relação, se você quer ficar próximo ou se afastar dessa pessoa. A pessoa busca o diagnóstico muitas vezes porque ou ela quer ficar e ajudar, ou ela quer ir embora porque agora tem certeza, né? Os motivos válidos, no entanto, para buscar o diagnóstico não são esses. Você tem que decidir ficar ou sair se uma pessoa está te fazendo mal, né? O motivo válido é entender o que você passou. E isso eu acho que é uma das coisas que muitos de nós procuramos quando procuramos por ter esses transtornos na internet. Entender o que você passou. Uma vez entendido, você já tem suas respostas, né? E o outro motivo válido é, se essa pessoa é importante, você decidiu ficar, ajudar, né? Mas isso só vai funcionar se ela quiser se ajudar por si própria, se ela quiser buscar terapia, se ela quiser trabalhar os traumas dela. Senão você não vai convencer essa pessoa.
Se ela não tomar essa decisão, você não vai fazê-la tomar, você pode apoiar a decisão, se for tomada por elas. A gente sabe que pessoas abusivas são bem pessoas bastante inflexíveis. Você não vai mudar essa inflexibilidade, né? Elas têm que decidir por elas próprias e perceber que perdem algo com isso. Você se afastar é uma forma de mostrar que se perde algo com isso. Então, qual é a utilidade maior dos diagnósticos? A utilidade é para nós entendermos os problemas e nos afastarmos, ou processarmos o que aconteceu no passado, por que aquilo aconteceu. A gente não deve ficar insistindo neles para tomar a decisão. A decisão maior é baseada no comportamento, se é abusivo ou não, né? Diagnósticos são úteis para profissionais, porque eles são apenas categorias, os comportamentos já existem, são formas de classificar os comportamentos para ajudar nos procedimentos de tratamento, de terapia, porque certos comportamentos exigem certas terapias específicas, né? Então, para a pessoa comum, que não é um terapeuta, saber que alguém é abusivo já é suficiente, né? Já é o bastante para você querer se afastar, né? Você não precisa saber exatamente se há um transtorno ou não, né? Comportamentos abusivos, então, são problemas em si próprios e já devem ser tratados assim, como comportamentos problemáticos, que eu quero evitar o contato com pessoas com esse comportamento, né? Por exemplo, mas tem um outro problema. O outro problema é, mesmo que você convença essa pessoa a ir no psicólogo, achando que ela pode ter melhor, ou que você pode ajudar, ou vocês fizeram um acordo, ela vai se tratar, dificilmente um psicólogo, um psiquiatra, principalmente, eles têm pouco treino em psicopatologia, vão saber exatamente do que se trata, né? Transtornos de personalidade, como narcisismo, borderline ou outros transtornos de personalidade, são de difícil diagnóstico, porque os psicólogos não são tão treinados para entender isso. Quando a gente estuda psicopatologia na faculdade de psicologia, hoje em dia a gente estuda muito psicopatologias típicas como toque ou esquizofrenia, que são mais facilmente caracterizáveis, ou aquelas que são típicas de nossa época. Por exemplo, ansiedade, depressão, dificilmente se estuda outros tipos de transtorno, a não ser em casos muito específicos, com professores que são muito especialistas em psicopatologia. Nem sempre é o caso. Psiquiatras desconhecem isso. Há uma tendência que psiquiatras, quando desconhecem algo, provavelmente vão classificar como bipolar. Transtorno de personalidade na mão de psiquiatras recebem um diagnóstico equivocado e por isso recebem tratamentos equivocados. Há uma fraca formação em psicopatologia, né, em que os psicólogos são um pouco melhores e os psiquiatras são piores. Então, eles não estudaram exatamente algumas teorias que são úteis para entender, por exemplo, de relacionamentos abusivos, como a teoria do apego. Não estudaram o suficiente de padrões de relacionamento, e isso podem ser elementos acessórios para entender o que estava se passando. Então, se de um lado eles não entendem a própria psicopatologia dos transtornos de personalidade, de outro, eles podem não entender de padrões de relacionamento. Então, levar uma pessoa abusiva a um psicólogo pode nem sempre ser a saída. Você tem que tomar a sua decisão, que é ficar ou não, né? Então, você não pode ter a esperança, digamos assim, de que o diagnóstico vai ser o suficiente para resolver o problema. Não vai, porque essa pessoa pode não receber o diagnóstico se o profissional não for um especialista. E ela pode receber o diagnóstico e abandonar a terapia. Há muitos problemas, o diagnóstico nunca vai ser uma solução, né? Há grandes chances dos especialistas, psicólogos, psiquiatras não entenderem o que está acontecendo, só se eles souberem do que se trata, estudarem relacionamentos abusivos, e há grandes chances também dessas pessoas manipularem seus terapeutas. Isso acontece na maioria dos casos, né? Pessoas que chegam em terapia, se não tiver um terapeuta treinado em transtornos de personalidade, essa pessoa ao chegar na terapia vai convencer seu terapeuta de que que ela na verdade está lidando com pessoas nocivas e que você é uma pessoa nociva. Então não é que elas enganam, elas têm a divisão distorcida e convencem o psiquiatra, convence o psicólogo, tal como em algum momento da vida convenceram você. Então, o fato de desconhecer a dinâmica de relacionamentos abusivos fazem com que psiquiatras e psicólogos sejam enganados também, né? Então, as chances de que diagnósticos sejam equivocados e de que as pessoas abusivas cheguem lá, mesmo que elas tenham todas as características de borderline, de narcisismo, sejam capazes de esconder essas características e aí vão acabar sendo diagnosticadas, sei lá, como depressivas ou ansiosas,
né, nos piores casos bipolares, então o tratamento vai ser equivocado. A questão é o seguinte, mais do que o diagnóstico, você não precisa de diagnóstico para deixar uma relação se essa for a sua questão. Se você se sente confuso, em desespero, e se essa pessoa apresenta comportamentos abusivos, você está mal, você está triste, você está desesperado, não entende nada do que está acontecendo, essa pessoa é abusiva com você, você já tem sua resposta, né? Se parece um transtorno de personalidade, trate como se fosse. É o bastante. Se essa pessoa age de certas formas egoístas ou explosivas, violentas, é o bastante. Você não precisa dar certeza de um diagnóstico. Não há algo que você possa fazer ficando nessa relação. O que você pode fazer é deixando essa relação. Aliás, as pessoas abusivas vão procurar ajuda apenas quando perdem seus entes queridos, né? Eles raramente procuram terapia se você continua ali. Se você continua ali ajudando eles. Você vai tratando tudo certo. Se eles são abusivos com você e você fica. Eles vão procurar terapia apenas se sofrem muito e perder todo mundo. Perder emprego, perder trabalho, sofrer sanções onde estudam, perder as amizades, se afastarem da família. Quanto mais eles perdem, maior a chance de ir à terapia. Então, na verdade, você estando do lado e oferecendo ajuda vai ser pior, né? Você quer fazer essa pessoa entrar em terapia, abandone a vida dela, né? Então, o que você precisa saber é abusivo? Se é abusivo, você tem os seus motivos. Você já pode se afastar. Se essa pessoa te causa confusão, tristeza, desespero, se você não entende nada do que se passa, você já tem a sua resposta. Isso não é normal. Você não está entendendo o que está acontecendo? Isso não é normal. Essa pessoa está te causando confusão e dor? Isso não é normal. Então, se ela age como se tivesse um transtorno de personalidade, você não precisa dar certeza. Você precisa se proteger, né? Então, é uma coisa que nós precisamos saber, que a realidade é cruel, né? Dificilmente, se você ficar, essa história vai terminar bem. Vai terminar mal. Se você ficar, você pode saber que ela tem um transtorno de personalidade, aí você acha, agora eu já sei como lidar. Não vai ser assim, tão fácil, não é só saber o diagnóstico, né? Se ela te faz mal, se afaste, você entenda o que aconteceu com você, entenda por que você esteve ali, entenda quais foram os motivos que fizeram você ficar, e se afaste, se proteja. Isso é o melhor que você pode fazer, né? Mais do que o diagnóstico. Se uma pessoa age como uma pessoa problemática e você sabe disso, entenda por que você ficou nessa situação. Entenda, aprenda a identificar nas outras pessoas, se afaste das pessoas que você se identificou, aprenda a se proteger, né? Você pode se salvar, mas você não vai salvar o mundo e não vai salvar a todos não precisa salvar quem te faz mal, e você, se tentar, não vai conseguir, né? Você não pode tentar salvar quem não quer ajuda, né? Então, o fundamental nisso tudo, na questão do diagnóstico, não é o outro. É você entender isso para saber de que tipo de pessoa você tem que se afastar, né? Se você acha que, sei lá, seu marido, seu pai, sua namorada tem um transtorno de personalidade, entenda por que essas características típicas desses transtornos te fazem ficar. Você sabe, descubra as características que te fizeram ficar nessa relação ruim. E quando você identificar elas em outras pessoas, independente de ter uma ou duas, e de ter um transtorno por completo, né, tendo, por exemplo, uma quantidade muito grande de características, encontrando alguma, se afaste, porque você já sabe que te machuca, que te faz mal, que te deixa triste, né? Então, o fundamental é você e como você reage a essas pessoas, seus padrões, seus traumas que são importantes. Então, a pergunta que deve fazer não é só sobre o outro, mas de si próprio. Por que você repete uma conduta de estar sempre em relacionamentos ruins? Isso é uma pergunta importante. Ou como não entrar novamente? Que características que essas pessoas possuem que me fizeram mal? Isso você pode se perguntar, né? Como resolver seus traumas dessas relações que te fizeram mal? Isso você pode se perguntar e mudar, né? Então, você pode trabalhar na sua autoestima, na sua confiança na sua autoconfiança após isso, e sabendo qual tipo de pessoa que te causa problemas, te deixa triste, te deixa desesperado, te deixa confuso, você não se aproximar mais dessas pessoas, né? Só para concluir, eu sei o que é o desespero de não saber o que está acontecendo. Vocês chegam a mim sempre com essa pergunta, com essas dúvidas. Vocês vão a outras pessoas, vocês vão a leituras, vocês vão a outros vídeos, né? Então eu sei quanto é desesperador. Eu também já passei por isso, né?
Então, a questão é, você já tentou ajudar? Se você está com essa pessoa, você já tentou ajudar, a conduta não mudou, continua te fazendo mal, não insista no erro, né? Busque se ajudar. Entenda seus padrões. Entenda por que você não precisa do diagnóstico exato de narcisismo ou de borderline, mas se você já conhece esses termos, se você acha que a pessoa é paranoide, esquizoide, obsessivo-compulsiva, esquizofrênica, pouco importa, você sabe quais são as características que fizeram você estar com essa pessoa, se afaste de pessoas que têm essas características em comum, né? Você tem que descobrir o que, mais do que o diagnóstico, você usa essas características para descobrir o que te fez mal. E sabendo o que te fez mal, você tem a chance de, no futuro, não entrar novamente em relações que te fazem mal. Eu acho que mais do que o diagnóstico, que é importante para profissionais, é importante para nós, de certa forma, para entender quais são os comportamentos que nos fazem mal e que nos fazem ficar abatidos, tristes. Mais do que isso, nós temos que saber o que disso representa em termos de comportamento de outras pessoas, para sabermos de quem nós devemos nos proteger, nos afastar e o que nós temos que evitar em nossa vida.